Augusto Albuquerque caminhava lentamente pelos corredores de sua mansão em São Paulo. A luz do fim da tarde atravessava as janelas de vidro espelhado e se projetava nos móveis de design europeu. Tudo ali era digno de capa de revista: o mármore branco da escada principal, os quadros abstratos nas paredes, o aroma discreto de incenso francês. Mas, apesar do luxo, havia um silêncio constante, pesado, incômodo. Um silêncio que nenhum som ambiente conseguia preencher. Nos últimos 10 anos, Augusto construiu um império tecnológico que o colocou entre os homens mais ricos do Brasil. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar: carros importados, jantares com ministros, manchetes nas colunas sociais. Mas evitava qualquer entrevista que mencionasse sua origem. Nenhum artigo, por mais investigativo que fosse, jamais conseguiu descobrir detalhes sobre sua infância. Um dia, durante uma conferência, um jovem jornalista chamado Raul Dias o abordou no saguão do hotel. Estava animado, quase nervoso. Disse que queria escrever sua biografia oficial. Não é só sobre negócios, Sr. Augusto. As pessoas querem conhecer o homem por trás da lenda. Augusto olhou friamente e respondeu com um sorriso mecânico: homens viram lenda quando o passado fica enterrado. E saiu sem olhar para trás. Naquela mesma noite, de volta à mansão, Augusto subia as escadas para seu quarto quando o segurança particular o chamou. Senhor, encontramos isto na caixa de correio. Era um envelope de papel simples, sem remetente. Ele o abriu lentamente, esperando algum convite ou chantagem, algo comum em sua posição. Dentro havia apenas uma folha. Nenhuma ameaça. Nenhum pedido. Apenas uma única frase, escrita à mão com uma caligrafia firme e antiga. Ela ainda está viva. O coração de Augusto acelerou. Ele sentou no primeiro degrau da escada, os olhos fixos no papel. Aquela frase era impossível. Sua mãe, ele acreditava que ela havia morrido há 20 anos. A dúvida tomou conta. Pela primeira vez em muito tempo, o passado bateu à porta com força. E ele não estava preparado. A carta permanecia dobrada sobre a mesa de madeira maciça no escritório de Augusto, mas sua mente já estava muito longe dali. Enquanto os carros cruzavam as avenidas movimentadas de São Paulo do lado de fora, ele permanecia imóvel, mergulhado em lembranças que há anos tentava soterrar. Maracaju. Só o nome já trazia consigo o cheiro de barro molhado e o som do rádio velho que sua mãe, Aparecida, deixava ligado enquanto costurava. Foi lá que ele viveu até os 12 anos, quando, do nada, Aparecida desapareceu. Ninguém deu explicações. O menino Augusto foi levado para um abrigo por um vizinho e nunca mais voltou. Cresceu com a certeza de que fora abandonado, esquecido como se fosse um peso. Mas agora, aquela frase simples, ela ainda está viva, bagunçava todas as verdades que ele construiu para se proteger. 2 dias depois, sem alarde, vestindo roupas simples e um boné surrado, Augusto pegou um voo para Campo Grande e de lá seguiu de carro alugado para Maracaju. Já não reconhecia muito da cidade. O progresso tinha pintado fachadas, asfaltado ruas. Mas o bairro onde ele cresceu, o Recanto do Cedro, ainda estava mergulhado na pobreza. Crianças brincavam descalças na rua de terra e senhores jogavam dominó sob uma árvore antiga. Ao caminhar pelas calçadas esburacadas, um sentimento estranho tomou conta dele. Era como se o ar fosse mais denso ali. Como se cada esquina sussurrasse algo esquecido. Foi então que ouviu uma voz rouca atrás de si. Eu conheço esse andar aí. Não pode ser. Virou-se devagar. Um homem de aparência rude,
chapéu de palha e olhar desconfiado encarava. Era Zé Humberto, antigo ajudante da feira onde Aparecida vendia legumes. Ele franziu os olhos, se aproximou e repetiu: Augusto? É você, moleque? O estômago de Augusto virou. Não respondeu. Acelerou o passo, mas Zé começou a segui-lo. O que tá fazendo aqui depois de tanto tempo? Insistiu. O passado não gosta de visita sem aviso. A tensão era palpável. Augusto não sabia se corria ou se encarava o que vinha a seguir. Mas algo dentro dele dizia que fugir não era mais uma opção. A pensão de Dona Nair ainda tinha o mesmo portão enferrujado e a varanda com cadeiras de plástico desbotadas. Augusto hesitou antes de tocar a campainha. O lugar parecia parado no tempo, como se resistisse ao avanço do mundo moderno. O som agudo do sino despertou um latido distante, e logo em seguida, a porta rangeu. Pois não? Perguntou uma senhora de cabelos grisalhos e rosto cansado, limpando as mãos no avental florido. Dona Nair, sou eu, Augusto. Augusto Albuquerque. Ela franziu a testa, confusa. O nome claramente não dizia muito. Mas quando ele tirou o boné e a encarou nos olhos, algo nela se quebrou. A expressão endureceu, os lábios tremeram. Meu Deus, o filho da Aparecida? Achei que nunca mais voltaria aqui. Augusto assentiu, silencioso. Nair o fez entrar e lhe ofereceu um café, que ele recusou com um gesto. O ambiente da sala era simples, cheirava a mofo e lembrança. Quadros antigos na parede, um rádio tocando em volume baixo. Preciso saber sobre minha mãe. A senhora sabe de algo? Nair abaixou os olhos. Mexia nervosamente em um pano de prato. Há coisas, meu filho, que nem o tempo consegue enterrar. O sumiço da sua mãe não foi só tristeza. Foi esquisito. Muito esquisito. Um dia ela estava ali, preocupada contigo, costurando como sempre. No outro, puf, sumiu. Sem briga, sem despedida. Nem os vizinhos ouviram nada. Ela se levantou com esforço e foi até uma gaveta antiga. De lá tirou um pequeno broche dourado em forma de andorinha. Ela deixou isso comigo. Disse que, se algum dia você voltasse, era para te entregar. Augusto segurou o broche com força. Era dela, sem dúvida. O toque, o cheiro metálico, tudo era um gatilho. A garganta apertou. A dor, que parecia adormecida por 2 décadas, voltou viva. Ao sair da pensão, o sol já estava baixo. Ele caminhava em direção ao carro quando Zé Humberto surgiu na calçada, encostado na porta do motorista. Então resolveu escarafunchar, hein? Disse com um sorriso torto. Cuidado, Augusto. Tem coisa que é melhor deixar enterrada. Mas, se quiser respostas, vai ter que me ouvir. Ou, pagar para que eu calhe a boca. Augusto encarou, mas sua mente já estava em ebulição. Algo estava profundamente errado com tudo aquilo, e agora, ele tinha certeza. Na manhã seguinte, o céu de Maracaju estava coberto por nuvens cinzentas, como se refletisse o turbilhão dentro de Augusto. As palavras de Zé Humberto o acompanharam como um sussurro incômodo, mas o broche na mão o mantinha firme. Sua mãe estava viva, em algum lugar, e alguém havia mentido por muitos anos. Seguindo uma pista vaga de Dona Nair, ele foi até um asilo afastado do centro, chamado Lar São Vicente. Lá, disseram que uma mulher com o nome de Aparecida havia sido voluntária anos atrás.
O coração de Augusto bateu forte. Será que ela teria trabalhado ali? Ainda estaria por perto? Na recepção, foi recebido por uma jovem enfermeira de olhar atento e sorriso sereno. Seu nome era Lívia. Está procurando alguém especial? Perguntou ela, gentilmente, enquanto guiava pelos corredores. Minha mãe. O nome dela é Aparecida. Soube que talvez tenha passado por aqui. A voz dele falhou ao final da frase. Lívia ficou em silêncio por um instante, pensativa. Eu era adolescente quando ela vinha aqui. Lembro de uma senhora com esse nome, sim, muito reservada. Vinha às quartas e trazia roupas costuradas à mão para os idosos. Mas um dia, simplesmente, desapareceu. O olhar de Augusto encontrou o dela. Havia uma honestidade desconcertante em sua expressão. Com o tempo, eles se aproximaram. Augusto, pela primeira vez em anos, se sentia ouvido, como se Lívia enxergasse o homem além do nome estampado nas revistas. Ela também compartilhava fragmentos de sua história. Minha mãe morreu quando eu tinha 18. Sempre me dizia que meu pai era um homem que foi embora para ser rico, dizia ela. Nunca entendi. Achava que era uma metáfora. Mas ela falava com mágoa. Como se ele tivesse escolhido o sucesso no lugar da gente. Augusto ouviu aquilo como quem escuta um trovão ao longe. Sorriu sem entender. Não havia conexão, ou havia? Naquele momento, não associou as peças. Mas o universo começava a costurar silenciosamente os fios que ele passou a vida tentando desatar. E Lívia, ela sabia mais do que dizia. O segredo que ela carregava era maior do que imaginava. A tarde caía em tons alaranjados quando Augusto decidiu caminhar sozinho pela Praça Coronel Melo, um dos poucos lugares de Maracaju que mantinha o mesmo aspecto de sua infância. O banco de concreto, os coqueiros altos, os pombos andando entre pés apressados, tudo aquilo trazia uma estranha sensação de retorno. Ele precisava pensar, respirar, juntar as peças soltas que começavam a girar ao redor de sua mãe. Foi então que ouviu uma voz rouca e trêmula chamando seu nome, quase um sussurro jogado ao vento. Augusto. Augusto Albuquerque? Virou-se com o coração acelerado. Uma mulher mal vestida, sentada ao lado de um carrinho de compras cheio de trapos, o observava com olhos fundos e vidrados. O rosto sujo, os cabelos desgrenhados, mas havia algo nos olhos. Um reconhecimento. Uma memória viva. Você é o filho da Cida, da Aparecida. Eu te vi crescer. Meu Deus! Ele se aproximou, desconfiado, mas algo puxava aquela mulher como um imã. Ela estendeu uma sacola de pano rasgado e retirou de dentro uma pequena caderneta de couro gasto. Ela me deu isso, muitos anos atrás. Disse que era para guardar. Que talvez um dia você voltasse. Eu nunca esqueci. Com as mãos trêmulas, Augusto pegou a caderneta. Folheou lentamente. Dentro, havia recortes antigos de jornal, duas fotos em preto e branco, uma delas de Aparecida sorrindo com ele no colo, e várias páginas manuscritas, com a caligrafia firme que ele reconheceu na hora. Se você estiver lendo isso, meu filho, é porque o destino foi mais forte que o medo. Não fugi de você. Fui forçada a desaparecer. Te deixei por amor, não por abandono. Augusto sentiu um nó na garganta. Aquilo desmontava toda a narrativa que ele construiu a vida inteira, de que havia sido rejeitado, deixado para trás. As palavras da mãe, escondidas por 2 décadas, revelavam outra verdade,
ela o amava o suficiente para desaparecer e se calar para protegê-lo. Ana Júlia, com os olhos marejados, tocou o ombro dele. Ela sofreu. Te amava mais que tudo. Mas havia gente que não queria vocês dois juntos. Augusto olhou ao redor, tentando entender quem estava por trás de tudo aquilo. Agora, mais do que nunca, ele precisava descobrir. Porque alguém, no passado, mentiu. E talvez ainda estivesse mentindo. Nos dias que se seguiram, Augusto passou a notar algo estranho. Sempre que saía da pousada onde estava hospedado, uma bicicleta vermelha parecia cruzar seu caminho. No começo, pensou ser coincidência, afinal, em uma cidade pequena como Maracaju, rostos e trajetos se repetem. Mas não era apenas a bicicleta. Era o homem que a conduzia, magro, com a barba por fazer, e uma cicatriz profunda cortando a sobrancelha até a bochecha. Ele nunca olhava diretamente para Augusto, mas pairava como uma sombra constante. No quarto dia, ao sair do mercado, Augusto decidiu agir. Acelerou os passos, virou 2 esquinas e esperou escondido ao lado de uma farmácia antiga. Quando a bicicleta apareceu, ele pulou na frente. Ei! Para aí! Eu quero falar com você! O homem freou bruscamente, quase caindo, mas sem dizer uma palavra, virou a bicicleta e fugiu pela contramão, sumindo entre as ruas estreitas. No fim daquela tarde, Augusto procurou Zé Humberto, o único em Maracaju que parecia saber mais do que dizia. Encontrou-o no mesmo boteco de sempre, bebendo cachaça e jogando dominó. Quem é o homem da cicatriz? Perguntou Augusto, direto. Zé sorriu com os dentes amarelados e tomou um gole longo da bebida. Agora você tá esquentando o rastro. Aquele é o Carlos. Ex-marido da sua mãe. Vive se escondendo, feito fantasma. Mas sabe exatamente onde ela está. Ou, pelo menos sabia até pouco tempo atrás. Augusto sentou-se, tenso. Então me diga onde encontrá-lo. Zé largou a peça de dominó sobre a mesa com força, depois olhou nos olhos de Augusto com expressão dura. Isso vai custar. E não tô falando de trocado. Você tem muito a perder, e eu tenho muito a contar. Inclusive para a imprensa. A verdade vende, Augusto. Especialmente quando envolve um ricaço reencontrando a mãe desaparecida. O Brasil adora uma desgraça com um final emocionante. Augusto respirou fundo. A raiva subia, mas ele sabia que estava encurralado. O passado se tornava cada vez mais perigoso, e alguém estava disposto a vendê-lo ao melhor lance. A chuva fina caía sobre os telhados enferrujados de Maracaju quando Lívia decidiu visitar a antiga casa onde sua mãe viveu. O lugar, agora abandonado e tomado pelo mato, era apenas uma sombra do que fora um dia. As janelas quebradas deixavam o vento entrar livremente, espalhando poeira e folhas secas pelo chão. Mesmo assim, algo atraía para ali, um sentimento que não conseguia explicar. Ao explorar os cômodos escuros, seus passos ecoavam nas tábuas podres. No antigo quarto da mãe, atrás de um armário caído, uma tábua do assoalho parecia solta. Curiosa, ajoelhou-se e a puxou com cuidado. Debaixo dela, envolto em plástico velho, havia um diário de capa azul claro com o nome da Aparecida gravado à mão. Lívia sentiu o coração acelerar. Sentou-se no chão frio e começou a ler. As páginas estavam cheias de cartas escritas para um menino chamado Augusto. Todas começavam com "o meu filho" e terminavam com frases sufocadas de amor e saudade. Ela leu em silêncio, os olhos marejando. Em uma delas,
Aparecida confessava que havia sido obrigada a desaparecer. Em outra, dizia: se um dia você e sua irmã se encontrarem, que o sangue fale mais alto do que o silêncio. Lívia fechou o diário com as mãos trêmulas. A verdade era impossível de ignorar. Ela era irmã de Augusto. Na manhã seguinte, Lívia foi até a pousada onde Augusto estava. Entrou sem pedir licença, os olhos cheios de dor e confusão. Por quanto tempo você vai continuar procurando a mulher que me criou, sem saber que ela era minha mãe também? Ela jogou o diário em cima da mesa. Augusto pegou, leu algumas linhas, e pela primeira vez em muito tempo, ficou em silêncio absoluto. A revelação o atingiu como um soco. 2 décadas de distância, dor e mentira colidiram de forma brutal. Eles choraram juntos. Pela mãe perdida. Pela infância roubada. Pelo tempo que ninguém poderia devolver. Decidiram unir forças. Mas quando procuraram Carlos, descobriram que ele havia desaparecido. A casa onde vivia estava vazia, a bicicleta vermelha jogada na calçada. Nenhum sinal. Nenhuma explicação. Mais uma peça crucial havia sumido, justo quando a verdade parecia tão próxima. A notícia chegou pela manhã, em uma ligação curta e fria da delegacia de Maracaju. Carlos havia sido encontrado morto em um hotel barato nos arredores da cidade. Causa da morte: parada cardíaca, aparentemente natural. Mas Augusto sabia que naquela história, nada era simples. No bolso do velho paletó que Carlos usava, encontraram um bilhete dobrado várias vezes. A caligrafia tremida revelava apenas um endereço e 2 palavras: ela está. Era de um convento em Minas Gerais, numa cidade pequena chamada São Tiago. Sem pensar 2 vezes, Augusto e Lívia arrumaram as malas e partiram. A viagem foi longa, silenciosa, pesada. Ambos carregavam perguntas de mais e respostas de menos. Havia medo no ar, medo do que encontrariam, medo de mais uma pista se desfazer. Ao chegarem ao convento, foram recebidos por uma freira idosa de olhar firme. Explicaram o motivo da visita, mostraram o bilhete. Mas a resposta foi direta. Não temos ninguém com esse nome aqui. Nenhuma senhora chamada Aparecida. Lívia insistiu, mostrando até mesmo o diário com as cartas, mas a freira apenas sacudiu a cabeça, com uma expressão inabalável. Já estavam prontos para ir embora quando uma noviça jovem, chamada Irmã Clara, o chamou discretamente no corredor. Com as mãos trêmulas, ela entregou a Augusto uma moldura envolta em tecido. Ela me pediu para guardar isto. Disse que talvez alguém viesse um dia. Augusto retirou o pano e congelou. Era uma pintura a óleo, feita à mão. O traço era simples, mas expressivo. O retrato mostrava o rosto de um menino com lágrimas escorrendo pelos olhos. O fundo era nebuloso, mas os traços do menino eram seus. Ele reconheceu o próprio olhar, o corte de cabelo da infância, até mesmo a pequena cicatriz no queixo. Ela pintou isso há muitos anos, mas nunca quis explicar. Só dizia que era seu maior amor, sussurrou a noviça. Lívia apertou o braço de Augusto. Ambos sabiam. Ela estivera ali. E mais uma vez, havia desaparecido. Mas agora não havia mais dúvida, Aparecida estava viva. E queria ser encontrada. Depois de semanas de buscas e incertezas, Augusto e Lívia chegaram a um vilarejo isolado no interior de Minas Gerais. As casas simples, o cheiro de terra molhada e o canto distante dos pássaros criavam uma atmosfera quase intocada pelo tempo. Foi ali, entre a serenidade da natureza, que encontraram Aparecida.
Ela vivia em uma pequena casa de madeira, com janelas emolduradas por cortinas floridas. O rosto, marcado pelo tempo e pelas dificuldades, ainda carregava a doçura e a força que Augusto guardava na memória das poucas lembranças da infância. O corpo estava frágil, os passos lentos, como se cada movimento exigisse um esforço silencioso. Augusto sentiu o coração apertar ao ver aquela mulher que tantas vezes desejou encontrar, mas nunca soube se existia realmente. A Aparecida ergueu os olhos cansados e os reconheceu imediatamente. O silêncio tomou o lugar das palavras por alguns instantes. Lágrimas brotaram, mas nenhum dos três as derramou. Era uma emoção contida, um choro mudo que há 20 anos carregavam na alma. Foi Aparecida quem quebrou o silêncio, com voz fraca mas firme. Eu tive que fugir, um homem muito poderoso queria me calar. Ele não queria que eu atrapalhasse os negócios do seu pai, Augusto. Se eu ficasse por perto, vocês estariam em perigo. Augusto engoliu o nó na garganta, sentindo a dor da ausência, da mentira que foi construída para protegê-lo. Eu pensei que você tinha me abandonado. Que me esqueceu. Ela balançou a cabeça devagar. Nunca, meu filho. Eu te amei tanto que preferi desaparecer para que você pudesse viver. E fui obrigada a viver na sombra, escondida, sempre com medo. Lívia segurou a mão da mãe, lágrimas finalmente escorrendo. Augusto respirou fundo, sentindo o peso de todos aqueles anos de separação e silêncio começar a se dissipar. O reencontro foi simples, sem grandes palavras, mas intenso. Era o começo de uma nova história, feita de perdão, amor e reconstrução. Depois de 20 anos, a família finalmente estava reunida. Após o reencontro silencioso e cheio de emoção, Augusto tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele convidou Aparecida e Lívia para viverem com ele em São Paulo. Não queria mais que estivessem separadas, e sentia que era hora de reconstruir os laços que o tempo quase destruiu. A mansão, antes cheia de luxo e silêncio, agora ganhava vida com a presença da mãe e da irmã. Aparecida, mesmo ainda fragilizada, encontrou conforto na rotina simples da casa e no carinho de Augusto e Lívia. Aquelas paredes testemunhavam mais do que riqueza, testemunhavam a volta da esperança. Augusto, que por anos dedicara sua vida apenas ao trabalho e ao acúmulo de bens materiais, começou a enxergar que havia algo maior a ser feito. Inspirado pela força da mãe e pela simplicidade do vilarejo onde ela viverá escondida, decidiu deixar os negócios de lado, pelo menos por um tempo, e investir em algo que realmente importava. Assim nasceu o projeto do Centro Comunitário Aparecida Albuquerque em Maracaju, um espaço dedicado a crianças, jovens e idosos, oferecendo educação, saúde e cultura para quem sempre for esquecido. Augusto queria que aquele lugar fosse um símbolo de renascimento, de solidariedade, e um tributo à mãe que sacrificou tudo por ele. Meses depois da inauguração, numa tarde calma, os três sentaram juntos em um banco da praça central de Maracaju. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja, rosa e dourado, como uma pintura que celebrava o fim de um ciclo. Eles não precisavam de palavras para expressar o que sentiam. O sorriso discreto nos rostos mostrava mais do que felicidade, mostrava paz. Augusto sentia que o vazio que carregava por tanto tempo finalmente havia sido preenchido. Não pelo dinheiro, pelo poder ou pelo sucesso, mas pelo reencontro com suas raízes, com sua família e com a humanidade que ele quase perderá de vista. E ali, naquela praça simples, entre risos contidos e olhares cúmplices, Augusto, Aparecida e Lívia começavam a escrever juntos uma nova história, uma história de amor, perdão e esperança.